Fala família Cruz Maltina, sejam bem-vindos ao canal Caldeirão Cruz Maltino, né? Então cheguem mais, venham acompanhar as notícias do Vasco. Então antes de começar a falar sobre as notícias do Vasco, a falar sobre o Clássico Carioca, o Clássico dos Milhões, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruz Maltino. Então vamos lá, né? Vamos começar. Como eu falei, né, antes de começar a falar sobre o Clássico Carioca, primeiramente a gente vai falar das notícias do Vasco e já vamos começar com o Andrei, né? O Andrei que entrou na lista de contratações de reforços do Santos. O Santos está monitorando o Andrei, está querendo o Andrei, mas ainda não existe nenhuma proposta do Santos pelo jogador. Como eu sempre falo, né? Assim que souber de mais alguma notícia, de alguma proposta do Santos pelo Andrei, eu vou trazer com certeza para vocês aqui no canal, né? Então, por enquanto, nenhuma notícia sobre isso, apenas que o Andrei entrou na lista de reforços do Santos e que o Santos está monitorando o jogador para enviar alguma proposta para o Vasco. Mas, por enquanto, ainda nenhuma proposta pintada pelo Santos para o Vasco querendo o jogador Andrei. Então, vamos lá porque lembra que eu falei que o Orlando City queria o Henrique, mas acabou esfriando a negociação entre Orlando City e o Henrique por conta, né, de jogadores inscritos, né, do número de jogadores inscritos, de estrangeiros inscritos no Orlando City. Porque o Orlando City queria, né, aumentar o número de jogadores estrangeiros inscritos, mas não conseguiu, então esfria a negociação aí entre Orlando City e o Henrique, por enquanto, sem clube, porque o Vasco já falou que não quer mais jogador, não quer mais contar com o jogador esse ano, então o Henrique continua sem clube nenhum aí, até que houver alguma proposta aí pelo Henrique, o Henrique possa sair de vez aí do Vasco, largar de vez o Vasco, né? Mas vamos lá. E o empresário do Aleph Manga, né? O Aleph Manga que estava monitorando, quer dizer, estava sendo monitorado pelo Vasco, mas o empresário do jogador falou que não tem nenhuma proposta ainda do Vasco, o Vasco nem sequer entrou em contato com ele para saber sobre o jogador e mandar alguma proposta para o jogador. Lembrando que o jogador é o artilheiro do Campeonato Carioca, né? Se eu não me engano, acho que está com 8 gols na artilharia, está na frente na artilharia. Então, ele que até agora não pintou nenhuma proposta do Vasco para o jogador. Isso foi o empresário do jogador que falou que ainda não sequer pintou nenhuma proposta pelo jogador, né, Aleph Manga, que é o artilheiro do Volta Redonda e artilheiro do Campeonato Carioca. E tem outra notícia aqui, que chegou mais um jogador no Vasco, mais um reforço aí, um velho conhecido da torcida vascaína, está de volta ao Vasco. Ele que foi campeão de 2011 na Copa do Brasil pelo Vasco. É ele mesmo, galera. Rômulo está de volta ao Vasco aí, né, depois de tantos anos, de volta ao Vasco, mas tem galera que não está gostando da contratação do Rômulo, né? Que não gostou nadinha da contratação do Rômulo, porque ele teve passagem pelo nosso rival e também pelas palavras que ele disse quando ele estava no nosso rival, né? Que teve era um carinho imenso de estar vestindo a camisa do Flamengo e chorou e tudo, né? Na entrevista, na chegada dele no nosso rival, ele chorou e tudo. Então tem torcedor do Vasco que ainda não esqueceu isso, e não vai esquecer, né? O torcedor do Vasco não esquece essas coisas, né? Então, tem torcedor que não está gostando, mas tem torcedor que gostou, que aprovou a contratação, né, da volta do Rômulo para o Vasco. O Rômulo que teve passagem no Vasco em 2011, foi campeão da Copa do Brasil, depois teve passagem pelo nosso rival, e depois do nosso rival, ele foi para o Grêmio, jogar no Grêmio, mas também não teve uma passagem boa nem no nosso rival e nem no Grêmio, e hoje está de volta aí, né? Está de volta ao Vasco. E ele que teve proposta, ouvi falar que ele teve proposta de um clube chinês, mas recusou o Vasco. E essa proposta do clube chinês era 6 vezes maior do que a proposta do Vasco. Então ele preferiu jogar no Vasco, preferiu voltar para o Vasco para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, né? Vamos agora falar sobre o Clássico Carioca, que era para acontecer hoje mesmo à noite, às 9 horas da noite, era para acontecer, mas o Flamengo entrou com um pedido na FERJ para adiar o jogo, botar para o outro dia, para o dia seguinte,
que no caso é amanhã, quinta-feira. Então o jogo está marcado para amanhã, quinta-feira, às 7 horas da noite no Maracanã. Mas não para por aí, né, galera? Não para por aí porque o Vasco está muito revoltado com isso, porque o Saferj e o Flamengo, né, os dois amiguinhos, né, mãe e filho, entendeu? Não falaram com o Vasco sobre esse cancelamento do jogo, então apenas só comunicaram o Vasco assim que já estava adiado a partida. O Vasco ficou sabendo sobre o adiamento da partida depois que já tinha confirmado tudo já entre os dois lá, e não falaram com o Vasco, né, que também iria jogar o jogo, e não falaram com o Vasco aí sobre o adiamento da partida. Então o Vasco está muito revoltado com isso, e o Vasco falou que não vai falar mais nada, não vai criticar, não vai falar mais nada, mas que vai jogar, que vai vir com força total para vencer esse clássico carioca. Alguns torcedores estão pedindo que o Vasco abandone a partida, alguns torcedores estão pedindo que o Vasco não entre em campo, tem torcedores que estão pedindo para o Vasco entrar em campo hoje e tomar WO amanhã, para o Flamengo tomar WO amanhã. Então é muita coisa rolando, mas eu acho que o Vasco vai para campo sim e vai jogar amanhã sim contra o nosso rival, né? Então vamos lá falar sobre esse jogo, porque é um jogo difícil, é um jogo complicado, o Vasco precisa vencer, principalmente ainda é um clássico, né? Ainda mais contra o nosso rival, o Vasco precisa vencer com certeza, e o jogo vai ser muito emocionante porque tem alguns jogadores que vão ser seus primeiros clássicos, né? Seus primeiros clássicos como Morato, entre outros jogadores, Marquinhos Gabriel, né? Seu primeiro clássico no Vasco. Então vai ser a estreia de alguns jogadores aí nos clássicos. Então, galera, o Vasco deve ser o mesmo time. Eu ouvi falar que vai ser o mesmo time, mas eu acredito que o Vasco vai jogar com vontade e que vai conseguir essa vitória aí pra gente, se Deus quiser. Então é isso, galera. Por enquanto, só essas notícias, né? Assim que tiver mais notícias, como outras notícias aí sobre as contratações, né? Jogadores chegando, jogadores saindo, eu trago para vocês com certeza aqui no canal Caldeirão Cruzmaltino. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas e amanhã tem mais vídeo. Valeu!